Cumprimento nesta noite os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos todos juntos nesta noite iniciar este culto de quarta-feira, culto da família, mais uma semana com um momento de oração para agradecermos ao Senhor por esta semana que estamos atravessando, pela sua proteção para chegarmos até aqui nessa noite e que Deus abençoe a cada um que está aqui e a cada um que vai acompanhar pela internet. Senhor nosso Deus, desde já nós queremos te agradecer por estarmos aqui, Senhor, prontos para iniciarmos este momento de agradecimento ao Senhor, por este momento de louvor a Ti, por este momento em que o Senhor vai falar com cada um de nós através da Tua palavra. Senhor Jesus, nós somos gratos pelo dia de hoje, somos gratos pela semana que está passando, somos gratos pelo mês que se encerrou e o novo que se iniciou. Somos agradecidos a Ti, Senhor, pelo alimento que o Senhor nos concede dia após dia, pelos livramentos, pelos cuidados que o Senhor tem para cada um de nós, pelos escapes, pelas portas abertas, cada objetivo alcançado, cada milagre que surge em nossas vidas. Nós queremos nesta noite te agradecer e bendizer o teu santo nome e louvar ao Senhor Jesus por tudo isto, porque isto só vem de ti. Isto que nós recebemos, Pai, a Tua misericórdia, a Tua graça, a salvação de nossas vidas, provém somente da Tua parte, da Tua presença, porque em Tuas mãos está todo o poder e toda a autoridade. Senhor Jesus, que nesta noite nós, a partir de agora, venhamos direcionar os nossos olhos da fé, o nosso coração, os nossos olhos físicos para fazer a Tua vontade. Senhor, que nós venhamos oferecer a Ti um culto racional, um culto de agradecimento, que nós venhamos exaltar ao Senhor em todo o tempo, sentir a Tua graça, nos conectarmos verdadeiramente com o Senhor nesta noite, e que venhamos sair daqui, Senhor, com os nossos corações semeados com a Sua palavra, prontos para ser modificados, para ser transformados, libertos e enriquecidos pela Tua poderosa palavra. E assim nós te agradecemos nesta noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Nessa noite vamos estar então iniciando mais um culto da família e desde já podemos louvar ao Senhor com uma forte salva de palmas para agradecermos a Ele. E nós já vamos estar fazendo a leitura da palavra introdutória e eu quero estar pedindo para a irmã Salete estar fazendo essa leitura nessa noite conosco. E logo após já estaremos partindo para a parte dos louvores ao nosso Senhor Jesus Cristo neste lugar. Amém? Glória a Deus. Nessa noite quero saudar a amada igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler, aleluia, no livro de Isaías, que eu abri aqui. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Que eu já tinha lido aqui. Então vamos no livro de Mateus. Aleluias. Mateus. No livro de Mateus. Capítulo. Louvado seja o nome do Senhor. 5. Versículo 13. Aleluias. No livro de Mateus, capítulo 5 e versículo 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e na luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer um minuto de oração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor,
Aqui estamos, Senhor meu Deus, diante da Tua presença, Pai. Neste momento, Senhor, a qual nós estamos aqui na Tua casa, Senhor. Aleluia. Para nós, ó Pai, Te adorar, Te exaltar, Senhor meu Deus, o Teu santo nome, Senhor. Venha, Senhor, nos dar vitória cada dia mais, Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, Pai querido, estar, Senhor Jesus, na Tua presença, meu Deus. Perdoa nossas falhas, nossas fraquezas cada dia, Senhor. Jesus amado, venha abençoar a Tua igreja, Senhor Jesus Cristo. Pai querido, aquele que está enfermo, porque nós, aleluia, somente com as Tuas misericórdias, aleluia, que nós possamos, ó Pai, aleluia, Te engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Aleluia, abençoa a vida daquele, Senhor meu Deus, que está necessitado de uma cura, de uma vitória, aleluia, de uma libertação, Senhor Jesus, nesta noite nós clamamos, Pai. Meu Deus, Te agradecemos, Senhor meu Deus, por nós estarmos aqui na Tua casa. O Senhor tem dado força e coragem para nós estarmos Te adorando, Te exaltando o Teu santo nome, Senhor. Confirma a bênção e a vitória, tudo nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Nós Te pedimos e Te agradecemos nessa noite. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, nesta noite vamos então estar adorando ao Senhor. E vamos fazer um lindo coral de adoração ao Senhor, todos juntos. Vamos louvar e engrandecer ao nosso Deus nessa noite de quarta-feira. Agradecemos a presença de todos que estão aqui, a presença virtual daqueles que vão acompanhar pela internet. Seu nome santo, santo, santo. Renova minha vida em minha alma. Toma-me em Teus braços, cura o meu pranto e todos os meus problemas que perturbam minha mente. Entrego aos Teus cuidados para sempre. Jesus, Jesus, cantem ao Pai, 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 Pai. Santo é Seu nome, santo, santo, santo.
Ele com palmas nessa noite de quarta-feira. Vamos ouvir um louvor pelo irmão Gessé também. E logo após nós estaremos continuando essa noite gloriosa na presença do Senhor. Amém? Alô, som. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Vou estar louvando um louvor bem conhecido com a igreja, amém? Estava andando à beira do caminho e de repente eu avistei a multidão. Corri pra ver o que estava acontecendo. Eu então fiquei sabendo, era uma execução. Cheguei mais perto e vi um homem acorrentado, pés ensanguentado, carregando uma cruz. Estava sendo maltratado e ferido, tratado como bandido, e seu nome era Jesus. Aquele homem já não suportava mais, caiu sem forças, sem poder se levantar. Foi nessa hora que o soldado me chamou e com raiva me obrigou a cruz ele carregar. Então eu gritei: vocês não podem me acusar, os crimes deste homem não sou eu quem vou pagar. Peguei aquela cruz, fui carregando, orgulhoso fui pensando que o culpado era eu. Coitado que vai ser crucificado e não o Filho de Deus. Jesus e eu carregando aquela cruz. A cruz me fez saber quem era Jesus. Aquela cruz, a cruz me fez saber quem era Jesus. Estava andando à beira do caminho e de repente eu avistei uma multidão. Corri pra ver o que estava acontecendo. Eu então fiquei sabendo, era uma execução. Cheguei mais perto e vi um homem acorrentado, pés ensanguentados, carregando uma cruz. Estava sendo maltratado e ferido, tratado como bandido, e seu nome era Jesus. Aquele homem já não suportava mais,
caiu sem forças, sem poder se levantar. Foi nessa hora que um soldado me chamou e com raiva me obrigou a cruz dele carregar. Então gritei: vocês não podem me acusar, os crimes deste homem não sou eu quem vou pagar. Peguei aquela cruz, fui carregando, orgulhoso fui pensando: emoção, estou ajudando este coitado que vai ser crucificado sem nenhuma acusação. Cada passo que eu dava eu fui vendo, eu então fui percebendo que o culpado era eu. Aquela grande dor que ele sentia, era eu que merecia e não o Filho de Deus. Peguei aquela cruz, fui carregando, orgulhoso fui pensando: tenho grande coração, estou ajudando este coitado que vai ser crucificado sem nenhuma acusação. Cada passo que eu dava eu fui vendo, eu então fui percebendo que o culpado era eu. Aquela grande dor que ele sentia, era eu que merecia e não o Filho de Deus. Jesus e eu, carregando aquela cruz, a cruz me fez saber quem era Jesus. Jesus e eu, carregando aquela cruz, a cruz me fez saber quem era Jesus. Saber quem era Jesus, saber quem era Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Que as palmas venham louvar o Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Vamos nos pôr de pé nessa noite. Vamos continuar na presença do Senhor, louvando e exaltando o seu nome. Vamos agradecer ao Senhor neste momento pela vida de todos nós, pela vida daqueles que estão neste momento recebendo essa transmissão ou vão assistir este culto em qualquer momento da sua vida. Que todos sejam alcançados pela presença e pelo poder de Deus, seja para curar, seja para transformar, libertar, seja qualquer necessidade. Vamos juntos, antes de nós lermos a palavra, fazer um momento de oração para agradecermos a Deus por este momento em que nós adoramos Ele aqui nesse lugar. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos desde já pela vida dos nossos irmãos. Tanto nós que estamos aqui presentes, quanto aqueles que vão assistir essa transmissão, que vão cultuar ao Senhor à distância do seu lar, de um leito de hospital, de uma cela de prisão, do seu emprego, seja onde for. Que ele seja tocado, que ela seja tocada por sua palavra, por sua misericórdia, pela salvação. Senhor Jesus, que nesta noite o Senhor receba através da misericórdia este momento de louvor que foi entoado ao nosso Deus, esta oferta de gratidão que saiu do nosso coração. E lhe pedimos e desejamos que este culto chegue ao teu santo trono nesta noite em forma de uma oferta, como uma oferta suave, para agradecermos ao Senhor por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem concedido a nós, por tudo que o Senhor tem feito, tem realizado na vida de todos nós. E que nesta noite venhamos ouvir e guardar a tua palavra em nossos corações, para que através da fé ela venha frutificar na vida de cada um. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Agora te pedimos, fale com cada um de nós,
nesta noite de quarta-feira. Em nome do Senhor Jesus nós te agradecemos. Amém. Louve ao Senhor com palmas nesta noite. E vamos agradecer ao Senhor, meditando na sua palavra, no livro de Lucas. Nós vamos falar de um texto da palavra do Senhor, um diálogo entre Jesus e o apóstolo Pedro. Nesse momento, somente Pedro, que recém ele tinha sido chamado por Jesus, ele tinha recém encontrado os caminhos, ou sido encontrado pelos caminhos do Senhor, e ele era apenas um homem comum. Capítulo 20, o versículo 41 de Lucas. O Evangelho do Senhor Jesus nas palavras de Lucas, capítulo 20 e o versículo 41. São apenas 4 versículos. Capítulo 20 e o versículo 41 de Lucas. Capítulo 20, versículo 41, que nos diz assim: E ele lhes disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi, visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos, bendizendo e louvando o nome do Senhor Jesus. Nós, nesta noite, estamos na presença de Deus para louvar o seu santo nome, para engrandecer o seu santo nome. E aqui nós estamos, depois de um final de semana, depois de uma semana que se iniciou, um novo mês que se iniciou, cada um de nós veio até este lugar. Cada um de nós estamos juntos, atravessando mais uma semana. E eu quero ler só mais um texto com os irmãos aqui, e para nós entrarmos nesta noite na mensagem de hoje. Amém? Nós vamos ler rapidamente um texto, enquanto nós vamos glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém? Agora, corretamente, nós vamos ler o capítulo 9 de Lucas. Capítulo 9 de Lucas, versículo 18. Capítulo 9 de Lucas e o versículo 18. Capítulo 9 de Lucas e o versículo número 18. Agora sim é o diálogo do Senhor Jesus com os seus discípulos. Amém? Capítulo 9, versículo 18. Diz assim: E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Ou quem a multidão diz que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo:
É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Amém? Então aqui nós percebemos o Senhor Jesus ensinando de uma forma didática os seus discípulos. Primeiro ele pergunta o que as pessoas de fora, o que as multidões que viam de Jesus, que observavam de Jesus os milagres, as bênçãos, as maravilhas, que não recebiam, que não acatavam verdadeiramente os ensinamentos de Jesus como uma forma de se viver, como uma regra, como uma doutrina para a sua vida. Nós vemos aqui este grupo de pessoas de um lado que é as multidões, que o Senhor Jesus pergunta para os discípulos sobre quem eles acreditavam ou quem eles achavam que era Jesus, na visão dos de fora, na visão das outras pessoas além. E os discípulos que andavam por muitos lugares, os discípulos que conheciam muitas pessoas, eles ouviram então que muitos diziam que Jesus era, no versículo 19, eles ouviram falar que diziam o que diziam sobre Jesus. Uns diziam que Jesus era João Batista, ou seja, que Jesus ressuscitara dos mortos. Outros diziam que ele era Elias, que ressurgiu. Outros diziam que era um dos antigos profetas, que algum dos antigos profetas ressuscitou. Ou seja, em parte aqui nós vemos que essas pessoas, em parte, podemos dizer que elas não estavam enganadas. Em partes. Porque se nós olharmos as promessas do Antigo Testamento, nós vemos que havia uma promessa de algo que aconteceria antes da chegada do Messias. Que antes da chegada do Messias iria surgir alguém semelhante, ou alguém, melhor dizendo, que prepararia o caminho. Alguém conhecido como Elias, que segundo o último capítulo, ou o penúltimo capítulo de Malaquias, nós vemos ali que a profecia é que antes que chegasse o Messias prometido, viria ou teria que vir o profeta Elias. Só que aqui, quando o Senhor Jesus ele está perguntando aos discípulos, João Batista também já tinha surgido, João Batista já tinha vindo e preparado o caminho do Senhor, e João Batista também já tinha sido morto. Então, nós vemos aqui que em partes eles estavam meio certos. Ou seja, para eles estarem meio certos ou acreditando que Jesus poderia ser este que prepararia o caminho, só podia ser uma coisa. Eles conheciam também uma meia-verdade, ou talvez conheciam a verdade, a verdadeira profecia da chegada do preparador do caminho do Messias, que na verdade era João Batista, caracterizado como Elias,
Na verdade, eles conheciam a verdade, mas provavelmente se deixaram levar e transformaram ou tentaram transformar na sua mente a verdade ou adaptaram a verdade. Por isso se transformou numa meia-verdade, se transformou numa ofuscação, se é que existe essa palavra, se tornou ali uma neblina no conhecimento dessas pessoas, quando verdadeiramente chegou o Messias prometido, quando verdadeiramente Jesus já estava realizando a sua obra. Mas eles não estavam errados quando acharam que Jesus, em partes eles não estavam errados, totalmente errados, quando a multidão achava que aquele homem que operava milagres, que fazia coisas maravilhosas acontecerem, poderia ser o Elias que devia vir antes do Messias prometido e profetizado por Malaquias. Então eles estavam com uma meia-verdade. Ou seja, ouviram, leram, guardaram, mas aquilo não se aprofundou no seu coração. Vieram outros conhecimentos, vieram outras maneiras de seguir a Deus, vieram outras tentativas de deturpar a religião ou a verdade e foram sido levados aos poucos para o mau entendimento das coisas. E Jesus pergunta para os discípulos: o que a multidão está dizendo aí fora sobre mim? O que a multidão está dizendo aí fora sobre mim? Os discípulos dizem: olha, estão dizendo que você é João Batista, que voltou, ou que veio preparar o caminho, ou que veio verdadeiramente como o preparador do Messias. Ou que João Batista ressuscitara dos mortos. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias, aquele prometido então na profecia de Malaquias. Outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou, ou seja, a multidão do lado de fora ainda estava esperando o Messias, ainda estavam esperando o caminho ser preparado, ainda estavam esperando o Jesus que nós conhecemos, ainda estavam aguardando e ainda não estavam satisfeitas com a palavra que Jesus dizia, com os ensinamentos que Jesus ensinava, com a doutrina que Jesus ensinava e anunciava, mas eles estavam ofuscados e impedidos de conhecer que Jesus era verdadeiramente o Messias prometido que chegara na terra e estava ali vivo, e estava ali junto com seus discípulos, anunciando a boa nova, anunciando a salvação, anunciando a mensagem do reino, e eles não perceberam. Por quê? Porque eles estavam e ficaram mais espantados com as maravilhas, com os milagres, com os acontecimentos miraculosos que Jesus operava. Então, para eles, pouco importava se Jesus era Deus, se Jesus era o verdadeiro Messias. O que importava para eles era a operação de milagres. Mas isto o Senhor Jesus perguntou sobre as multidões que andavam lá fora, sobre a multidão, as pessoas que estavam lá do lado de fora. Mas Jesus pergunta então para os discípulos no versículo 20: e vocês que andam comigo, vocês que recebem a minha palavra, vocês que ouvem atentamente, próximos de mim, próximos a mim, o que eu digo, o que eu vivo, o que eu ensino, quem eu sou para vocês? E Pedro responde, e respondendo Pedro no versículo 20 disse: o Cristo de Deus. E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. As multidões do lado de fora, que conheciam os milagres e que agarraram a sua vida nos milagres, nas maravilhas, nas multiplicações, nas ressurreições, as pessoas que não estavam
dando a importância devida para o ensinamento de Jesus, para eles, Jesus ainda não era o Messias. Para eles, Jesus ainda precisava demonstrar muitas coisas. Mas Jesus pergunta para os discípulos: e vocês que me conhecem, que vivem comigo, quem eu sou? E Pedro confessa, e Pedro responde: Jesus, você é o Cristo de Deus, você é o prometido de Deus, você é o Messias que havia de vir. Você é verdadeiramente o Filho de Deus que veio para nos salvar. Por quê? Porque eles conheciam Jesus de perto. Porque eles conheciam Jesus verdadeiramente de perto. Porque eles conheciam Jesus no dia a dia. Porque eles tinham intimidade com Jesus no partir do pão. Porque eles tinham intimidade com o Senhor nos momentos difíceis e nos momentos bons. Nos momentos em que passavam por tempestades em alto mar. Nos momentos que a bonança chegava, no momento da multiplicação dos pães, no momento da morte, no momento da ressurreição, no momento da cura da visão, da cura da mulher do fluxo de sangue, da cura da filha de Jairo, da ressurreição de Lázaro, ressurreição da filha de Jairo e assim por diante. Eles não somente conheciam os milagres que Jesus concedia às pessoas, mas eles conheciam além das maravilhas, além dos milagres. Por isso é que eles conheciam e tinham um autoconhecimento mais elevado sobre quem era Jesus. Eles estavam convictos que Jesus não era João Batista que ressuscitara dos mortos. Eles estavam confiantes que Jesus não era Elias que voltou dos mortos, e nem que era um dos antigos profetas que também voltou dos mortos. Mas eles estavam confiantes que aquele que estava ali, modificando, rasgando seus corações, transformando seus corações, fazendo o lar feliz, fazendo a família feliz, trazendo de volta a vida, ressuscitando, mortos, fazendo corações se desmancharem de felicidade por estar na presença dele. Eles sabiam que esse era verdadeiramente alguém da parte de Deus, que esse alguém era Deus, não simplesmente um conhecimento de longe, não somente alguém que operava milagres, alguém que fazia maravilhas, porque nessa época, milagre, maravilhas, era comum. Muitas pessoas conheciam milagres, conheciam maravilhas, mas Jesus, ele trazia boa nova. Jesus não trazia somente maravilhas, somente milagres. Jesus trazia algo a mais do que apenas entrar na casa de um homem pecador. Jesus entrava na casa de um homem pecador e transformava a sua vida, e dizia e lançava uma palavra de salvação para aquele homem, perdoando os seus pecados, independente da situação em que Jesus encontrou ele. Jesus não somente ressuscitava mortos, mas Jesus comprovava que a vida era ele, que a vida estava nele, que a vida está nele. Jesus não somente curava a mulher do fluxo de sangue, mas ele curava e renovava a sua força, e restaurava a sua felicidade, e restaurava a sua vida, coisa que nenhum mágico da época conseguia fazer. Jesus não somente multiplicava o pão, mas Jesus alimentava com a sua palavra a alma daquelas pessoas. Jesus não somente multiplicava o peixe, mas Jesus mostrava que ele era o pão da vida para muitas pessoas. Por isso que os discípulos conheciam muito além do que as multidões conheciam Jesus. Por isso que os discípulos conheciam e comprovaram
que não, este homem, ele é mais do que alguém que realiza milagres. Ele é mais do que alguém que realiza maravilhas. Ele é mais do que alguém que somente anuncia uma doutrina. Como o próprio Pedro diz: para onde nós iremos, Senhor, se somente Tu tens as palavras de vida eterna? Somente o Senhor tem palavras que não somente alegram o coração, mas nos direcionam para fazer a vontade de Deus. Para onde iremos, Senhor, se somente em Tua presença é que somos felizes e transformados verdadeiramente? Nesta noite, não importa e não interessa o que as pessoas de fora, que só conheceram, que só experimentaram, às vezes, uma porta aberta de um emprego.